Quem tem razão? Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados, o advogado Alexandre Rolo e também o ex-desembargador e ex-presidente do TJ de São Paulo, Ivan Sartori. Doutor Alexandre, eu vou começar com o senhor, seja bem-vindo, boa tarde. Na sua opinião, esta decisão que tomou o ministro Cássio Nunes, embora haja, e essa parece ser uma reclamação talvez a principal, ele afrontar uma decisão colegiada do TSE, mas ele faz alegações de tecnicismos jurídicos, sobretudo na questão de que a regra não poderia ser usada para prejudicar o que é o entendimento do direito brasileiro, somente para beneficiar, nesse caso especificamente, que o deputado Francisquini perdeu o mandato. Na sua opinião, a decisão do ministro Cássio Nunes é correta? Boa tarde, Adalberto Piotto, boa tarde àqueles que nos ouvem e nos assistem aqui na Jovem Pan, e meu boa tarde também ao ex-desembargador e hoje colega advogado, doutor Ivan Sartori. Minha opinião, Adalberto, começo dizendo que eu lamento que isso esteja acontecendo com o nosso judiciário. Uma situação em que alguém é cassado, depois é descassado, depois volta, talvez, quem sabe, volte à cassação. Isso é uma questão que enfraquece o próprio Poder Judiciário, então começo lamentando essas questões aí de um ministro põe, o outro tira, um caça, o outro descaça, isso é muito complicado. Mas para efeito da decisão, especificamente da decisão do ministro Nunes Marques, eu vejo alguns problemas, inclusive de ordem processual, de ordem técnica, e não falo nem aqui do mérito da cassação do deputado, por eventual veiculação de fake news durante a campanha, conforme a gente viu aí da nossa matéria. Mas nós temos um mandado de segurança que começou a ser julgado na noite de ontem, aquele que houve pedido de vista do ministro André Mendonça, onde naquele mandado de segurança há acusações gravíssimas de direcionamento da distribuição desta que é uma cautelar, um pedido de cautelar, tutela provisória antecedente. O impetrante do mandado de segurança diz que houve direcionamento da distribuição e, portanto, o deputado teria escolhido o relator, o ministro Nunes Marques. Isso é algo grave que foi apontado nesse mandado de segurança, e o Supremo Tribunal Federal há de se manifestar a respeito disso. Também no próprio mandado de segurança, reclama-se daquilo que seria ofensa indireta à Constituição Federal, e quando o processo, para a gente entender, chega no Supremo Tribunal Federal, se discute no Supremo Tribunal Federal, são questões constitucionais, são afrontas diretas ao texto constitucional, e o que o mandado de segurança fala é que o que nós discutimos aqui seria eventualmente uma correção ou não, uma aplicação correta ou incorreta de um artigo da Lei Complementar 64 de 90, que é o artigo 22, e, portanto, essa questão seria de natureza infraconstitucional. E, para terminar essa minha primeira participação, também consta lá no mandado de segurança que o ministro Nunes Marques teria feito alguma coisa que não se faz lá no Supremo Tribunal Federal, que é o chamado reexame de fatos e de provas. Quando a gente está em sede de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não se reexaminam fatos e provas, isso é uma súmula que é muito aplicada, diariamente aplicada no próprio Supremo Tribunal Federal, e o ministro Nunes Marques, então, teria entrado nos fatos e nas provas que levaram à cassação do deputado Francisquini. Portanto, a minha posição é contrária. Eu acho que não andou bem o ministro Nunes Marques ao devolver o mandato do deputado Francisquini. Bom, o senhor citou aí uma série de disfuncionalidades do Supremo Tribunal Federal que talvez se apliquem sim a este caso também, mas que parece ser quase que uma constante dentro do Supremo, em outros casos com sinais políticos trocados. Daí a razão do nosso debate, que eu vou ampliar para essa questão política. Já volto ao senhor também. Doutor Ivan Sartori, por gentileza, seja bem-vindo. Qual a sua opinião especificamente sobre este caso, porque a gente vai ampliar o debate? O senhor acha que a decisão do ministro Cássio Nunes foi acertada ou não? Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Adalberto, cumprimentar os nossos telespectadores, web espectadores, cumprimentar o doutor Rolo pela excelente exposição, mas com a devida vênia, me parece que agiu regularmente o ministro Cássio Nunes, na medida em que ele procedeu conforme o artigo 22 do Regimento Interno, que permite ao relator efetivamente tomar as decisões mais urgentes possíveis. O caso é gravíssimo,
Quer dizer, cassação de um deputado é você cassar a representação popular. Isso é uma situação extrema, extrema mesmo. E, lógico, ele não reinterpretou os fatos. O que ele fez foi, diante dos fatos já examinados, não houve reinterpretação, ele aplicar efetivamente a Constituição Federal, inclusive o artigo 16, que não permite que se considere ali qualquer disposição posterior que não tenha a anterioridade no processo eleitoral, que se considere fato e ele não pode ser efetivamente, ainda não estava vigente, como é o caso da situação, artigo 16 da Constituição Federal. E nesse ponto, o que acontece é que o ministro Nunes Marques, verificando a extrema legalidade de uma cassação que realmente é a representação popular, é uma coisa muito séria, houve efetivamente uma decisão urgente e uma decisão que se fundamenta efetivamente na própria Constituição, no artigo 16. Agora, quanto à questão da irregularidade da distribuição, eu não vejo isso na medida em que houve um pedido dessa cautelar, caiu efetivamente, foi distribuído efetivamente ao ministro Nunes Marques. Essa irregularidade é uma irregularidade que precisaria ser apurada e efetivamente não vai distinguir reflexo da decisão do ministro Nunes Marques, porque ele recebeu efetivamente o processo por meios regulares e observadas todas as formalidades. Então, eu penso que o ministro Nunes Marques agiu corretamente em suspender essa decisão. O artigo 22 da lei de inelegibilidade aí não se aplicava adequadamente, mesmo porque não se demonstrou qualquer interferência ou qualquer desequilíbrio no processo eleitoral. Além do que, utilizar-se de fake news, utilizar-se de algo que não era regulamentado à época para agora caçar o deputado, isso realmente traz muita preocupação. Aliás, com todo o respeito aos ministros do Supremo, eu tenho muito respeito por todos eles, mas a verdade é que o Supremo anda realmente caminhando para o lado da atividade política e isso tem preocupado bastante todos os juristas aqui do Brasil, normalmente aqueles que realmente estudam profundamente o nosso direito e que veem no Supremo uma atividade que extrapola efetivamente as linhas da Constituição Federal. Então, esse caso com a devida vênia não era, a meu ver, caso de cassação, principalmente porque não houve esse desequilíbrio e também porque não houve anterioridade dessa disposição aplicada, desse entendimento aplicado para cassar o deputado. Então, isso é uma surpresa, inclusive, processual, uma surpresa, efetivamente, à defesa, quebrando até o princípio da ampla defesa, artigo 555 da Constituição Federal, na medida em que nem mesmo se pode considerar efetiva a correlação entre acusação e decisão, porque a acusação não tinha fundamento efetivamente, a representação não tinha fundamento efetivamente em algo que se pudesse sustentar como jurídico na época da ocorrência dos fatos. Senhores, a gente pode continuar usando também esse caso, eu só vou ampliar o debate, mas até pelas alegações que fez agora o doutor Ivan Sartori, eu preciso ouvir o doutor Alexandre Rolo, porque o doutor Sartori faz menções aí a garantias constitucionais do caso que foram usadas na interpretação do ministro Cássio Nunes. O Supremo, às vezes, até sofre com a pecha de garantista em boa parte dos casos, só que normalmente o garantismo tem sempre o outro lado político como beneficiado. Doutor Alexandre Rolo, este é o problema do Supremo, de não ter o mesmo entendimento para coisas que são semelhantes, e aí, claro, a cor partidária está fazendo os ministros do Supremo, porque tem uma coisa, doutor, me permita só fazer uma menção. Se eu olhar para o Congresso Nacional, que é sim uma casa estritamente política, eu consigo dizer, com alguma possibilidade, alguma não, com muita chance de acertar quem é a situação e quem é a oposição. Se eu olhar para o Supremo Tribunal Federal e olhar para o caso hoje, eu consigo prever votações. Eu não, quase que a sociedade brasileira como um todo. Isso não é um problema? Sim, Adalberto, seria um problema se isso efetivamente existisse. Na minha opinião, isso não acontece. E eu quero dizer que eu lamento ter que divergir do doutor Ivan, mas eu vou divergir parcialmente. Eu quero começar dizendo que eu concordo com o doutor Ivan quando ele fala que é importante o princípio da soberania popular. Não se caça mandato eletivo como quem troca de camisa, como quem come uma banana,
é coisa grave e gravíssima. Princípio da soberania popular está previsto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Então, realmente, precisa ser respeitado o princípio da soberania popular. Mas há aqui que se prestigiar também, no meu ponto de vista, um outro princípio tão importante quanto, que é o princípio da lisura das eleições. Então, a partir do momento que você tem, de um lado, o princípio da soberania popular e, de outro lado, o princípio da lisura das eleições, há que se verificar se, naquele caso concreto, deve prevalecer um ou deve prevalecer outro, e isso é feito através, repito aqui, do exame de fatos e de provas que foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não me parece que seja possível, e isso é de toda a jurisprudência e de toda a doutrina, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de uma tutela provisória antecedente, possa avançar para praticamente rescindir, é isso que aconteceu. E eu sei, o doutor Ivan Sartori vai dizer, e terá razão, que o Supremo, claro, está acima do Tribunal Superior Eleitoral, mas fazendo aqui uma continha de padaria, uma continha matemática, nós tivemos no Tribunal Superior Eleitoral, Adalberto, um julgamento onde 3 ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que era caso de cassação. E aí nós vamos lá para o Supremo Tribunal Federal e um ministro do Supremo vem e fala, olha, não é nada disso, aqueles outros 3, meus colegas do próprio Supremo Tribunal Federal, estão errados e o certo sou eu. Então, me desculpe, mas eu não concordo com isso. Eu quero ter a oportunidade, inclusive, Adalberto, numa próxima participação minha, que você me permita, me abra aqui espaço, para que eu diga como que essa cautelar chegou na relatoria do ministro Nunes Marques, porque não foi através de distribuição, e é isso que consta do mandato de segurança, mas eu deixo para falar isso na próxima participação. Tá, doutor, mas eu quero só um breve comentário do senhor antes de ouvir o doutor Sartori. Não, mas não foi exatamente isso que o Fachin fez em relação aos processos da Lava Jato que envolviam o ex-presidente Lula? Depois da análise da primeira instância do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, de ministros de Corte Superior, eu estou falando do STJ, com análise, inclusive, do ministro do Supremo Tribunal Federal em alguns pontos, ele simplesmente foi lá e decidiu, não é essa a sede para o processo e zerou o processo inteiro, ignorando o trabalho de toda a justiça de primeira, segunda e terceira instância. Não foi exatamente isso que o ministro Fachin fez lá atrás também? Adalberto, primeiro dizer que eu não estou a favor aqui a defender essa decisão do ministro Fachin. Não, o nosso questionamento, doutor, perdão, só para deixar muito claro o meu posicionamento, eu estou dizendo que a gente está querendo discutir o Supremo porque parece que tudo depende do lado partidário, e é esse o questionamento, se o Supremo deixou a lei de lado, deixou ser guardião da Constituição e julga de acordo com o cor partidário, porque por esse aspecto, parece que há similaridade nas ações que podem eventualmente ter vindo de Cássio Nunes, como veio do ministro Fachin. Veja, Adalberto, eu não estou aqui a defender essa decisão que você está trazendo do ministro Fachin Em relação ao caso do Lula. Em nenhum momento eu estou dizendo que está certo ou que está errado. Se eu pudesse trazer aqui uma diferença entre as duas situações, é que lá no Fachin, lá no caso do Lula, a questão era formal e de nulidade, possível nulidade absoluta, questão de suspeição, questão de não competência do juiz natural, que não seria, na verdade, o Sérgio Moro, o competente, o juízo competente para julgar todos aqueles casos envolvendo Lula, Lava Jato, etc, etc, etc. Então, uma questão formal, uma questão de eventual nulidade, que aqui eu não vejo. Aqui eu não estou vendo uma questão de nulidade, aqui eu estou vendo um acórdão do tribunal, respeitadas as opiniões em contrário, mas o que eu estou vendo aqui é um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato eletivo por 6-1, é verdade. Teve um ministro no TSE que ficou vencido, mas 6 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive 3 do Supremo, entenderam que era o caso de cassação, e não me parece que o Supremo, numa penada de um ministro só, possa revolver todo esse caso, reabrir a análise do conjunto fático probatório. Doutor, já volto ao senhor. Doutor Ivan Sartori, eu quero ouvi-lo agora também sobre esse ponto de vista, em relação, obviamente, aos entendimentos
que ministros do Supremo têm sobre trabalhos de outras cortes, que, claro, a gente sabe, tem uma frase que eu acho muito infeliz, embora seja uma realidade, porque o Supremo é quem pode errar por último. A ideia não é que erre, obviamente, mas, enfim, parece que isso tem sido uma constante. Doutor Sartori, fique à vontade, por favor. Então, o que eu vejo que realmente eu ia fazer exatamente esse paralelo quando o ministro Fachin, em série de embargos e declaração, monocraticamente cassou essa condenação do Lula e de todos os outros, efetivamente, que aí envolvidos no processo da Lava Jato, porque ia se estender efetivamente para todos os artigos 580 do CPP e numa penada só também, monocraticamente. Hoje o ministro do Supremo pode tudo, a gente está vendo isso. A gente está vendo por decisões do ministro Alexandre, a gente está vendo por decisões várias da ministra Rosa Weber, a gente está vendo que hoje o Supremo pode tudo. Hoje não há limites mais para o Supremo. Então, a gente não podemos falar que em ilegalidade ou qualquer dificuldade em relação à decisão do ministro Luiz Marques, na medida em que hoje nós vemos que o Supremo tem um poder limitado que extrapola completamente a Constituição. Mas, no caso aí, o ministro se ateve à Constituição, porque ele examinou os fatos, ele não reinterpretou os fatos, ele simplesmente trouxe os fatos e aplicou, como fez a hermenêutica devida, aplicando o artigo 16 e aplicando também a situação de não haver não ter sido respeitado o princípio da anualidade, que está lá no artigo 16 da Constituição Federal, que para que tenha valor qualquer ato para determinada eleição, é preciso que se respeite o prazo de 1 ano. Isso não existiu, não é? É uma interpretação também, foi uma interpretação muito subjetiva do Tribunal Superior Eleitoral, que mais deve se ater à parte legal. A interpretação dos fatos cabe mais à segunda instância, embora não haja impedimento nesse tribunal. Nos outros tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça, não se aprecia fato, evidentemente, mas lá no TSE existe uma certa discussão a respeito, mas de qualquer forma o TSE tem a atribuição de examinar a questão formal, a questão legal. E ali houve uma interpretação altamente subjetiva, mesmo porque a notícia propagada pelo deputado, ela foi viralizada depois da eleição. Então, não teve nem condições de afetar o equilíbrio das eleições. Não houve um desequilíbrio ali para as eleições. Essa cassação, com todo respeito à decisão, simplesmente do contrário, é absolutamente inconstitucional e fere de morte o artigo 1º, parágrafo único, já citado aqui pelo meu querido Dr. Rolo.